Olá, aqui é o Eric, esse é o podcast de número 103, Não Sofra por Antecipação. É verdade que esse não é um tema novo. É verdade também que isso não tem nada a ver com a quarentena ou a crise que nós estamos vivendo. E também é verdade que muitas pessoas sofrem por antecipação no seu dia a dia, criando, construindo imagens, sons, cenas que não são reais aqui dentro da mente. E de repente, aquela imagem que nunca foi verdadeira começa a ganhar força, começa a persistir, a insistir, e de repente, quando nós percebemos, nós estamos vivendo dentro de uma crise de pânico, de uma crise de ansiedade extrema, nos sentimos angustiados e às vezes ainda falamos que nem sabemos por quê. Não sei por que eu tô assim, de repente eu fiquei tão angustiado, o que será que aconteceu? Mas não. Nós esquecemos o quanto nós nos prejudicamos e nos sabotamos aqui dentro. Pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Tudo começa antes aqui dentro. Não é aqui, não é na barriga, não é nas pernas que tremem. Pode ser por fração de segundos, minutos, mas sempre acontece aqui. Perceba que às vezes você começa a pensar, nós temos esse grande dom, mas nem todos sabemos usar, e eu não estou aqui dizendo que eu sei, eu estou dizendo que eu aprendi a utilizar melhor a minha mente, sem nenhuma dúvida, mas eu vou ensinar você também. Muitas vezes acontecem coisas e nós começamos a criar dentro de nós o que poderia acontecer. Eu vou começar dessa vez de um lado positivo, é como se de repente eu quisesse comprar um carro, e aí eu quero comprar uma Mercedes, eu não quero, mas aqui estou fazendo uma suposição, e eu começo a criar aqui, nossa, branca suja, né? Eu já começo a imaginar ela suja, vou ter que lavar mais vezes, mais gastos. Preta, putz, vermelha, acabou, tá decidido, vermelha, porque de alguma maneira o vermelho mexeu comigo, eu já me imagino no carro, já me imagino abrindo a porta para minha esposa, já imagino aquele cheiro do banco de... Olha, cheiro do banco de couro, que delícia! Ou seja, eu começo a criar cenas aqui de como vai ser aquela Mercedes que eu vou comprar. E talvez, e é muito provável, que eu me imagine viajando naquele carro, que eu me imagine o espaço da minha... minha garagem tem muitas coisas, então é melhor eu organizar para que ela não bata em lugar nenhum. E aí eu começo a pensar uma... no meu consultório não tem garagem. Mas tem um prédio na frente que aluga. E eu começo a construir uma cena que ela nem é real. Eric, mas ela pode ser? Pode, claro que pode. E quanto mais eu insisto nela, mais real ela vai se tornar. E é por isso que hoje a maior parte dos clientes que precisam avançar na vida e desenhar uma estratégia me procuram para que eu possa condicionar a mente deles. Ou melhor, eu adoro falar treinar a mente deles para que eles tenham visualizações muito claras e objetivas. Dito isso, eu vou te explicar o contrário disso também. Infelizmente, muitos de nós, e eu também já fui vítima dessa situação, começamos a imaginar coisas que não são tão boas. Agora calhou da gente estar aqui preso, dentro desse isolamento, preso, né, nessa quarentena, e nós começamos a pensar assim, meu Deus, e se esse vírus propagar mais? E se eles aumentarem mais 15 dias, 20 dias, 30 dias? Eu vi o ministro dizendo que não vai mais ter aula esse ano em Portugal. Nossa, a Espanha já quase chega à Itália. Será que no Brasil nós vamos juntar tudo aqui? O Brasil é muito grande, isso vai se espalhar. O presidente... E aí nós olhamos alguns fatos que estão acontecendo e aí começamos a sofrer por antecipação. Eu não lembro se eu já disse num podcast outro dia que um amigo, um cliente, mas amigo meu, me disse assim, caramba, parece aquelas histórias agora de zumbis, e eu fico imaginando que se o vírus propagar de uma maneira onde a pessoa adoeça, em vez dela morrer, ela começa a andar pela rua sentindo-se mal, e basta ela tocar em algo e apodrece, e eu pensei, o que você está falando? Mas o quanto mais ele, não acredito que ele vai fazer isso, atenção, mas o quanto mais ele alimentasse essa brincadeira, ele começa a sofrer por antecipação, porque é muito provável que ele vá acreditar naquele pensamento. A maior parte dos clientes que eu atendo
que sofrem de pânico, se sentem angustiados, estão no meio de uma depressão, eles alimentam ou muito aceleradamente, que é o caso de alguém que está com pânico, ou no caso de depressão, às vezes vagarosamente, mas consistentemente o mesmo pensamento do tipo: alguma coisa vai acontecer e eu vou ficar mais doente, ela vai me largar porque não vai aguentar cuidar de mim e as coisas vão ficar piores. Ou, meu Deus, amanhã é outro dia e amanhã vai ter reunião por Skype, eles vão me mandar embora. Então não é novidade desse isolamento sofrer por antecipação. Isso eu acredito que deve ser desde a época das cavernas. Eu fiquei imaginando aqueles caras que nem falavam, né? Os nossos ancestrais lá atrás, na caverna, talvez pensando: será que amanhã eu vou caçar e vou ser comido por um leão? Sei lá. Eu só acho que, como o nome mesmo diz, sofrer por antecipação chega a ser um dom, chega a ser uma habilidade negativa que nós desenvolvemos ao longo do tempo. E nós nem percebemos que nós somos assim. Quantas vezes eu entrevistei, olha gente, muitas vezes eu entrevistei pessoas na minha avaliação que, quando nós estávamos conversando, essas pessoas me falavam que não se davam conta de que elas sofriam por antecipação, ou não estavam conscientes que faziam isso nesta velocidade. Muitos dos meus clientes dizem: não, eu não penso, Eric, eu não sou negativo, eu não sei o que acontece. Mas quando eu, com as habilidades terapêuticas, aos poucos, ia trabalhando aquela pessoa, entendendo ela, fazendo as perguntas corretas, logo aquela pessoa ganhava consciência sobre aquilo e acordava para a vida. Eu falo que acordava, né? Que ela olhava e falava... E alguns dos meus clientes faziam mesmo essa cara: nossa, nem me dava conta que eu era tão negativo, nem imaginava. Eu, Eric, um outro dia, eu lembro disso como se fosse hoje, foi muito engraçado. A Paula, minha esposa, virou para mim e falou assim: para de ser tão negativo, tudo você coloca um empecilho. E eu sou um cara do positivismo, sou um cara do desenvolvimento pessoal. Como assim? E eu fui perceber que eu estava mesmo numa onda de: vamos mudar, isso vai dar errado, não pode ser assim. Isso. E eu percebi, e comecei a perceber, que os meus pensamentos estavam mesmo me sabotando por algum motivo. É óbvio que eu olhei para aquilo e pensei: calma, tenho que estar mais consciente sobre isso. Então eu e todas as pessoas, independente da cultura, do nível intelectual, todo mundo, o mundo inteiro, tem que estar mais alerta, porque os pensamentos são muito rápidos, é o que eu acredito. Tão rápidos que, quando eu percebo, eu tô aqui reclamando de algo de novo. E às vezes é algo tão bobinho, né? Às vezes é da alimentação, às vezes é de não poder ir no mercado com mais constância, às vezes é do frio, do calor, eu não sei. E dali a pouco eu vou dando brecha para fazer outras reclamações, e daqui a pouco, de uma reclamação, passa automaticamente por eu começar a imaginar cenas, e de imaginar cenas sofrer, trazer isso para o corpo físico, trazer isso para um pensamento mais consciente, e quando eu percebo, tô eu aqui de novo envolvido numa série de sofrimentos por antecipação, imaginando coisas que nem são reais, e quando vão ser? Nunca. Por quê? Porque eu permiti que minha mente entrasse nessa sintonia. E se você me perguntar como é que eu faço para não entrar nunca, eu não sei se a palavra nunca cabe dentro do meu trabalho, dentro da minha linha de raciocínio, porque eu acho que todos nós, inclusive eu, estamos sujeitos a um dia acordar de mau humor, a um dia pensar negativo, a um dia achar que essa merda toda vai ruir, que o planeta vai acabar ou coisa do gênero. Independente de estarmos ou não nessa crise, atenção. Mas eu acredito também, olha o mas aí, mas eu acredito também que quando nós começamos a aprender a utilizar melhor a nossa mente, quando eu aprendo a treinar ela melhor, quando eu aprendo a trabalhar melhor os meus pensamentos, eu, sem nenhuma dúvida, consigo diminuir o meu grau de ansiedade, de preocupação, e começo a perceber o que é possibilidade de realidade. É possível que a gente perca esse ano? É possível, mas não é uma realidade. Né? Depende do que eu acho que é perder o ano. É possível que todos passem... É possível, por exemplo, não vou falar de todos, que eu passe apertos financeiros? É possível. É possível que eu tenha que me reinventar cada vez mais, e em vez de eu pensar em juntar dinheiro para pagar uma conta ou juntar dinheiro para comprar um carro, eu tenho que juntar dinheiro para comer.
é possível sim. É possível que a gente fique sem internet, não é uma realidade, mas é possível. E se eu começar a fazer uma lista aqui, existem muitas possibilidades. Agora, uma coisa é eu achar que existe uma possibilidade de eu ficar doente, é possível, eu vou ao mercado uma vez por semana, é possível que eu me contamine. Mas entre ser possível que isso aconteça com qualquer pessoa e acontecer, existe um abismo, uma ponte gigante, muito distante. Existe uma possibilidade de eu acertar os 6 números do Ganhar no Euro Milhão? É possível, mas não é provável, não é real. Eu não sei se isso é só possível. Agora, se eu ficar batendo sempre na mesma tecla, sabe essa ideia? Pega o piano e fica pim, 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 pim. Isso é super cansativo. Se eu ficar sempre alimentando a mesma coisa, a minha possibilidade não é que ela aumenta no plano exterior, mas ela se torna forte na parte interior. Se eu imaginar que infelizmente algo vai acontecer nas próximas semanas, não sou eu que tenho o poder de mudar tudo, né? Eu sozinho. Pode ser que nada aconteça, mas internamente muita coisa vai acontecer, porque eu estou insistindo naquele pensamento. Por exemplo, mora só eu e a Paula. Imagina ficar doente, estamos na Espanha, né? Nem temos conhecidos aqui tantos assim, conhecemos poucas pessoas. Para quem nós vamos ligar, o que nós vamos acontecer? Mas se eu insistir nesse pensamento, pode ser que nada aconteça lá fora, mas é provável que eu adoeça aqui dentro. Eu não estou falando do vírus, eu estou falando de outro tipo de doença. Pode ser que eu me sinta mais fraco, mais frágil, mais debilitado, não consiga trabalhar. E aí eu vou exercendo um poder em mim negativo, com esse sofrimento por antecipação, que é óbvio que vai me levar a uma estafa mental, vai me cansar e vai fazer com que eu não produza, e daqui a pouco eu tô tendo sensações e sentimentos menos bons e vou falar, eu sabia que eu ia ficar doente, é óbvio que eu vou ficar doente, porque eu tô alimentando algo interno que na verdade nem tá tão assim acontecendo no externo. Então, nesse podcast hoje, o que eu queria muito era que você olhasse para aquilo que você vem repetindo e prestasse atenção. Isso que eu venho repetindo está me trazendo sofrimento ou alegria? Né? Eu estou alimentando a esperança ou eu estou alimentando mesmo a desgraça dentro de mim? Eu estou alimentando pensamentos que vão produzir efeitos, sintomas positivos que vão me trazer algum tipo de motivação, que vai me trazer algum tipo de inspiração, ou os meus pensamentos estão me derrubando, estão fazendo eu acordar mais tarde, que acordar mais tarde não é o grande problema aqui, mas estão me fazendo ter insônia, estão me fazendo a não comer, por exemplo, estão me fazendo a sentir-se mal fisicamente. Será que eu não estou produzindo uma série de situações dentro de mim que estão me levando ao desespero silencioso? Entende? Já que eu não posso abrir a janela e gritar, vamos chamar de louco, né? Olha, esse cara não tá com corona, mas é melhor internar ali, né? Ou será que eu tô alimentando realmente coisas boas dentro de mim? Tem gente que pode me perguntar, Eric, mas como nesse momento nós vamos alimentar coisas boas? Mas é nesse exato momento que você tem que aprender a treinar a sua mente. É nesse exato momento. Ninguém conserta o telhado no meio da chuva, no meio da tempestade. É nesse momento que você está isolado e o pior não aconteceu, você está isolado, você não está doente, é que você tem que consertar o seu telhado, aprender a utilizar a sua mente, aprender a utilizar os seus sentimentos, a programar a sua vida. Fica de olho na minha página, se você me ouve em forma de podcast, em áudio, vai lá no Facebook, fica de olho que essa semana, dia 18 no sábado, eu vou fazer um seminário que vai de 10 da manhã às 13 horas. Ele é gratuito, ele é 100% online, são 3 horas onde eu vou falar sobre auto-hipnose para dores emocionais. São 3 horas que eu vou me dedicar a ensinar você a virar o jogo da sua mente. Então dá um pulo lá. Amanhã eu vou estar aqui de novo. Amanhã eu vou estar falando a semana toda sobre esse seminário para colocar aí dentro da sua cabeça que vai ser positivo alimentar a mente por essas 3 horas para que você ganhe esse equilíbrio emocional e perceba em que lado você quer realmente jogar esse jogo. Aprenda a dominar suas emoções, a controlar sua respiração, a trabalhar, fazer a mente trabalhar ao seu favor.
Braços hipnóticos, se gostou, espalha para outras pessoas verem.